Parabéns, 500 Obrigado. programas. 500 dos primeiros 500 da série longa. Vai mais agora, viu, Maria Lúcia? Deixa eu colocar a Belle aqui no quadro. Belle, bom dia, querida. Bom dia, meninos. Bom dia, Maria Lúcia. Parabéns, TV Democracia. Parabéns, Despertador. Dia de festa hoje por aqui, né? Podia ter uma festa melhor se tivesse com Covid, né? Beber um chopp e tudo mais. Verdade. Infeliz coincidência. E bom dia para todo mundo que nos ajuda aqui diariamente, está aqui com a gente todos os dias e que é a razão da gente estar aqui, né? Exatamente. Eu estou aqui agradecendo o Cristiano Passos, quem mais? Gente, muitas doações hoje. Dona Marta Pafúncia, minha mãe, mandou 500 pratas aqui, ó. Dona Marta ficou generosa. Quero ver no programa 10 mil. Opa! Desculpa a tosse aqui, mas é o que temos para hoje, tá? Depois eu agradeço o restante do pessoal. Quem mais? Olha o Luciano Borges aqui, nosso queridíssimo Luciano Borges, mandando 109, 110 reais para a gente. Cristiano, obrigado, dizendo que 500 é um baita número. Obrigado, amigão. Luciano, sou seu fã número 1, cara. Muito obrigado mesmo, viu? A Elaine Damasio nos mandando 27,90. A Joyce, queridíssima Joyce, mandando 10 reais e passando para parabenizar para o Despertador. Olha, Maria Lúcia, 500 edições é uma obra já, sabia? Pode não ser uma obra gigantesca, mas isso aqui, para as nossas possibilidades, é uma obra, sabia? Com certeza, imagina, fazer 500 programas não é para qualquer um, e principalmente, né, Panúzio, Florestan, Belle, com coerência, né? Com coerência, abrindo espaço, né, para auditoria cidadã e para tantas pessoas que só têm espaço aqui na TV Democracia. Então, vocês merecem todos os parabéns e uma gratidão imensa. E nós temos toda a gratidão, porque nós temos aqui as melhores fontes do Brasil, viu, Maria Lúcia? E isso nos deixa cheios de orgulho e de honra, sabia? Você é uma dessas nossas fontes aqui, que nós prezamos tanto, assim. Nossa, então, que honra ouvir isso. Muito grata, e a gente continua aqui na luta, né? Olha, eu queria começar a nossa entrevista de hoje sabendo a sua opinião, Mariano, sobre esse vai e vem do Bolsonaro em relação ao aumento de salário que ele tinha programado para policiais, e que acabou acendendo uma pira no movimento sindical dos servidores públicos. Por quê? Porque é iniquidade, porque é desigual. Trata uns de uma maneira e a outros de outra. Queria saber a sua opinião sobre isso, tudo que está acontecendo hoje no Brasil. Sim, ele acabou ficando numa saia justa, porque ele quis agradar o grupo da segurança pública, que é mais próximo a ele, né? Mas isso fere o princípio da isonomia, que está lá na Constituição, não pode fazer isso. Os policiais, o pessoal da Polícia Rodoviária, que foram atendidos, eles merecem, porque eles estão na mesma situação que todos os servidores públicos, há muitos anos, sequer sem a reposição inflacionária. Então, eu participei, inclusive, de reuniões com o pessoal do movimento que está se articulando, se organizando, aí teve um ato grande nesse dia 18, né, nessa semana, e tem outros programados para as próximas semanas. E o que o pessoal deixou muito claro é que eles não têm absolutamente nada contra esse reajuste para o pessoal da segurança pública, porque eles também estão com defasagem, eles também precisam desse reajuste. O que está errado é não dar o reajuste para os demais, que estão na mesma situação há muitos anos. E a revolta aumenta, Panúzio, quando o pessoal vê aí bolada sendo destinada para as tais emendas parlamentares, né, o orçamento secreto. Os parlamentares já têm ali no orçamento um volume de cerca de 16 bilhões de emendas. Agora, mais 16,5 de emendas secretas. Então, é um volume. Absurdo, né? Absurdo. Então, a gente vê que o pessoal analisa ali o orçamento, a própria Auditoria Cidadã está ajudando a fazer essa análise.
e vê que dinheiro tem. O Banco Central lá, ó, quantas vezes subiu os juros? Vocês viram o Banco Central alguma vez preocupado se tem dinheiro para pagar os juros? Mas pagaram 600 mil para trazer um médico para ver o camarão que estava no intestino do presidente, né? Agora, eu acho que essa pauta, né, Maria Lúcia, agora vai estar na conversa, na discussão, nos debates das campanhas eleitorais. O ex-presidente Lula, que é candidato, trouxe essa questão de voltar atrás com relação à reforma trabalhista, né? E vai mexer também, já falou, na Previdência. Como é que você vê isso? Você que tem experiência, como é que foi isso na Espanha, por exemplo? Que a Espanha também recuou, né? Porque fizeram lá uma reforma trabalhista, acabaram com a vida do trabalhador, né? E ao invés de melhorar a economia do país, pioraram. Queria que você explicasse o que pode ser feito no sentido de voltarmos a um rumo que seja compatível com a qualidade de vida do trabalhador e também com as expectativas de preservação dos empregos e das empresas. Sim, Florestan, sua pergunta é super importante e ela nos leva, não é, a uma análise histórica do que aconteceu, não só no Brasil, como nesses outros países que você citou, que a propaganda de uma contra-reforma trabalhista, eu chamo de contra-reforma, porque não é uma reforma para melhorar, é uma contra-reforma para retirar direitos, para precarizar mais ainda a mão de obra, diminuir as condições, não é, da classe trabalhadora, diminuir os direitos, etc. Então, o que se percebeu em todos os países em que foi feito esse movimento? A precarização do trabalho acaba retirando as condições das pessoas de consumir. Da mesma forma, a contra-reforma da Previdência também tira de direitos, reduz o volume de aposentadoria, isso tudo reduz o consumo. E, nesse mundo capitalista, os próprios empresários já perceberam que é o dinheiro nas mãos das pessoas que faz a economia girar. Enquanto que qual foi a linha das contra-reformas da Previdência? Acabar com a Previdência Pública, criar fundos privados. E o dinheiro que vai para esses fundos é um dinheiro que se esteriliza. Ele não volta para a economia. Ele acaba ali girando na ciranda do mercado financeiro, muitas vezes se perde. Quantos participantes de fundos de pensão foram convocados a pagar contribuição extraordinária? E quantos quebraram? Quantos desapareceram? Inclusive nos Estados Unidos. Não é? Então, está havendo uma percepção. Peraí, o único setor que está ganhando com esses fundos privados é o setor financeiro. O Estado perdeu, a classe trabalhadora está perdendo feio e a economia como um todo também, porque as pessoas estão cada vez mais com dificuldade de consumir, e isso é ruim para todo mundo. Então, é preciso, sim, rever a reforma trabalhista, a contra-reforma trabalhista e a contra-reforma da Previdência. Tem espaço para isso, isso vai fazer bem para a economia e para os cofres públicos. Agora, tem que mexer na política monetária do Banco Central. Eu deixo aqui de público um pedido para os assessores de Lula, não sei se Lula está assistindo a TV Democracia, ele deveria assistir, né, Panuso? Claro. Ele deveria assistir, mas se ele não... Beli, se ele não estiver assistindo, que as assessorias dele coloquem, se não enfrentar a política monetária do Banco Central, essa farra dos mecanismos que o Banco Central pratica diariamente, transferindo bolada de dinheiro público para bancos, gerando dívida, fazendo aumentar o estoque da dívida. E aí a dívida alta está aí justificando, sendo usada para justificar as privatizações, por exemplo. Todas as privatizações são aí para pagar a dívida. Então, tem que enfrentar essa parte também.
eu vou deixar vocês, porque eu estou com Covid, minha garganta está em brasa, que eu não estou conseguindo falar mais. Então, vou deixar vocês. Agora, eu queria muito agradecer a você pelas 500 entrevistas que você deu para a gente ao longo dessas 500 primeiras edições aqui, viu? É muito bom ouvir você aqui, sua orientação é muito boa, e é muito bom saber que no Brasil tem uma voz que destoa do senso comum para propor um outro caminho para a gente. O Brasil precisa discutir isso que você chama de auditoria cidadã da dívida, que não diz respeito só à dívida, é um conjunto de ideias e propostas muito interessantes e muito bem abalizadas tecnicamente do país. Então, eu quero mandar um beijão para você quando eu me despeço de vocês aqui, tá bom, gente? Vou ficar aqui no cantinho. Faz o seguinte aí, Fábio. Fica assistindo, se a garganta dá uma resfriada, entra de novo, fala mais um pouquinho, sai. Né? Tá bom, enfim, vou fazer. Ou se não der, não volta. Eu desejo as suas melhoras, viu? E eu que agradeço pela oportunidade de estar sempre aqui com vocês. A dívida é o pano de fundo, Panunzio, de tudo isso que a gente vem falando, por isso que está tudo relacionado, é um sistema, né? É um sistema relacionado com tudo isso que a gente dialoga aqui na TV Democracia. Olha, desejo as suas melhoras, viu? Que seja branda essa Covid aí, se cuide. Obrigado. Meninos, toquem daí. Tchau para vocês, um abraço. Tchau, até já. Se cuida. Maria Lúcia, agora, uma outra questão, que, além dessa questão da precarização do trabalho, né, que o Florestan levantou, a gente precisa enfrentar também a questão da reforma tributária, que nunca é feita, né? E a gente entrou aí mais um ano em que a tabela do imposto de renda, por exemplo, não foi corrigida. E aí existem vários cálculos aí que mostram a defasagem que isso traz e o peso que sobrecarrega, que esse imposto de renda extra, né, sobrecarrega, é injusto, na verdade, não é extra, ele é injusto, sobrecarrega os trabalhadores, né, que muitas vezes os trabalhadores têm carteira assinada, são descontados na fonte, não tem nem como recorrer, e hoje, se não me engano, eu acho que a isenção vai até, não chega a R$2.000 ou R$2.500, quer dizer, quem tem um salário maior que esse mensal, bruto, paga imposto de renda na fonte, né? Qual o tamanho desse prejuízo para o trabalhador, Maria Lúcia? Olha, Beli, gente, eu peço desculpas, tá tendo uma obra aqui do lado, a nossa cachorrinha fica... Vem cá, Fox, vem cá. Os cachorrinhos adoram participar das lives, Maria Lúcia. E ela tá nervosa porque estão fazendo muito barulho ali na vizinhança e ela fica agitada. Beli, eu fiz até um tweet com uma manchete do Correio Brasiliense essa semana. Eles noticiaram confisco tributário de 48 bilhões. Por que chama confisco? Quando o governo simplesmente se omite e não corrige a tabela do imposto de renda, aquelas pessoas que passaram a ter uma renda maior em termos ali nominais, por mera atualização monetária, elas não tiveram um aumento real de salário. Elas tiveram apenas um aumento em função da inflação, de uma reposição inflacionária e tudo mais. Quando o governo não corrige a tabela pela inflação também, para harmonizar essa tributação com a renda das pessoas, o que acontece? A renda está aumentando e a pessoa, como a tabela está congelada, a pessoa chega numa outra alíquota maior. Então, ela passa a pagar mais imposto de renda sem que a sua capacidade contributiva tenha alterado. Ela está ali, na realidade, no mesmo patamar de renda. Mas, com a falta da correção da tabela, ela passou a ser mais tributada. Às vezes, ela até muda de alíquota. Ela era para milhões de pessoas estarem na faixa de isenção. E não estão pagando imposto. Por quê? Não corrigiu a tabela? Aquela pessoa que está ali com um salário baixíssimo, muito inferior ao mínimo existencial, calculado pelo DIEESE e tudo mais, ela passa a pagar imposto.
Então, esse rombo aí de 48 bilhões, isso aí é um dinheiro arrancado, confiscado da classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora é que mais paga imposto de renda no Brasil. Você vê aí os lucros distribuídos, por exemplo, aos sócios, são isentos. O projeto que está parado lá no Senado, né, já falam até em arquivá-lo definitivamente, previa uma tributação, inicialmente aí de 25%, depois caiu para 15%, sobre os lucros distribuídos, mesmo assim acima de um patamar muito alto, porque no Brasil, se você sabe, tem um movimento de pejotização, tem muito trabalhador que foi obrigado a se transformar em pessoa jurídica para ser contratado. Então, para evitar a tributação desse grupo de renda mais baixa, esses 15% sobre o lucro distribuído incidiriam só sobre rendas bem mais elevadas, né? Isso aí não andou. E é uma injustiça, Beli, assim, inaceitável. Tem um outro artigo nosso na página da Auditoria Cidadã, que você pode depois colocar o link aí para os seguidores da TV Democracia, ganham acima de 320 mil ao mês e quase não pagam impostos. É um grupo de mais de 26 mil pessoas aqui no Brasil que está lá na tabela do imposto de renda que a Receita Federal coloca na sua página. Essas pessoas ganham acima de 320 salários mínimos ao mês. Imagina, ao mês. E não pagam imposto de renda, porque quem está nessa faixa não é um trabalhador assalariado, é um sócio de banco, de grandes corporações. Então, Maria Lúcia, o que fica claro para todos nós, né, que para morder o nosso orçamento, essa elite faz de tudo, né? Até dar golpe de Estado, até interferir nos governos, na justiça, né? E eu sei que você também deve ser uma admiradora, ou era, né, da Elza Soares, que eu achei aqui uma matéria que foi publicada no dia 25/5/2014, que diz a Copa que não comemorei. É uma matéria com a Elza Soares. Ela diz o seguinte: além de ter sido um período muito difícil para o Brasil, a ditadura militar foi quando tive minha casa metralhada. Estávamos todos lá, eu, Garrincha e meus filhos. Os caras entraram, metralharam tudo e nunca soube o motivo. Era 1970. Já tínhamos recebido telefonemas e cartas anônimas, nos sentíamos ameaçados e deixamos o país. Acredito que fizeram isso por conta do Garrincha, mas também por mim, pois eu era muito inflamada e então, como ainda hoje, de falar o que penso. Eu andava muito com o Geraldo Vandré e devem ter pensado que eu estava envolvida com política. Mas eu sou uma operária da música. E qual é o operário que não se revolta? Fomos para Roma e lá o Garrincha, que não tinha sido convocado para aquela Copa, estava em desespero por não estar jogando e por não ter onde morar. Estávamos num hotel vendo o Brasil ser campeão. Foi quando o Juca Chaves foi comemorar no Piazza Navona, onde fica a Embaixada Brasileira. Estávamos trancados dentro de um apartamento e o Garrincha queria sair de qualquer maneira, queria participar da festa, mas, ao mesmo tempo, estava altamente deprimido. Ele perdeu a casa, teve de deixar o país e não sabíamos como voltar. Enquanto se celebrava o fato de o país se tornar o primeiro tricampeão da história da Copa do Mundo, o Brasil fazia barbaridades com sua população. O Garrincha sentia um misto de alegria e dor, porque ele queria comemorar, mas ao mesmo tempo sentia repulsa por tudo que nos havia acontecido. Imagine o que é para um homem que, para mim, está acima de qualquer nome no futebol brasileiro, ser mandado embora do país. Isso já é tenebroso, vergonhoso,
Imagine, então, esse homem vendo aquela conquista confinado numa selva de pedra, no exterior, sem entender nada, sem saber o que havia acontecido com a nossa casa. Aquela foi a época em que ele mais bebeu e não saía de casa, pois tinha vergonha de aparecer embriagado. Eu fazia de tudo para ele não beber, mas não adiantava. Era tão grande a minha angústia que eu tinha vontade de invadir a embaixada brasileira em Roma. Mas segurei a onda. Continuamos vivendo num hotel e tivemos grande ajuda de Chico Buarque e Marieta Severo. Eles tinham se exilado na cidade e foram 2 amigos de alma. Ali eu tive um bom empresário, trabalhei muito e fui ganhando o dinheiro com o qual pagava todas as contas. Durante um jantar, conheci Ella Fitzgerald, que estava fazendo shows com repertório de bossa nova e teve um problema de saúde. Eu acabei substituindo-a. Mas, quando descobriram que eu estava trabalhando na Itália sem documentação, tivemos de sair de Roma. Então, fomos para Portugal por um tempo. Um dia estávamos no Cassino Estoril, perto de Lisboa, e encontramos o apresentador Flávio Cavalcante e o Maurício Sherman, que dirigia um programa na TV Tupi. Eles deram ao Garrincha uma camisa do Brasil, querendo homenageá-lo. Mas quem queria camisa da seleção naquela altura? Obrigado, o quê? Cadê minha casa? Cadê minha moradia? Já vesti a camisa do Brasil anteriormente. Já dei tudo o que eu poderia ter dado ao Brasil, disse Garrincha. Passados 50 anos do golpe, ninguém jamais tomou nenhuma atitude sobre o que nos aconteceu naquele 1970. E eu continuo brigando pelo Mané até hoje. Quando eu canto, meu guri, canto com muita força, e essa é uma maneira que eu tenho de cantar uma música do Chico, mas homenageando o Mané. Eles são os 2 guris da minha vida. Elza Soares, aos 76 anos de idade. Eu queria um comentário seu, Maria Lúcia, a respeito dessa carta, que é comovente, né? Esse texto comovente, e sobre o que representou essa mulher na história do Brasil. Sim, Florestan, muito comovente mesmo. E, olha, parabéns, TV Democracia, de ler essa carta aqui ao vivo, porque Elza Soares foi uma grande mulher, continuará sendo, né? Ela marcou a história, inclusive, das mulheres negras e pobres, não é? E toda essa luta dela na época da ditadura, ela foi super injustiçada. Essa carta, inclusive, é muito atual, né? Porque até hoje muita gente ainda fala em defender uma volta de um regime militar. Outros negam, né, de que houve ditadura no Brasil. Então, esse depoimento dela além de emocionante, né, de tudo isso que ela passou, e olha que isso aí é um resumo, né? Imagino que ela e Garrincha passaram, né? Um ícone como Garrincha, e ela também, uma estrela. Olha o que passaram. Então, muito pertinente você fazer essa homenagem aqui, que é uma homenagem, né? Ler todo esse texto aqui ao vivo na TV Democracia, para que as pessoas vejam, né, o valor dessa mulher e que a gente precisa estar muito atento, gente, a defender a democracia, né? Defender a democracia a todo custo e não aceitar, de forma alguma, outro regime ditatorial, repressivo. Não tem sentido isso nos tempos atuais, não é? Vamos acordar. Que a gente consiga, né, honrar esse legado, né, que a Elza nos deixou, né, uma mulher tão guerreira, tão batalhadora, tão brasileira, né, com origens do nosso povo, né. Então, acho que a gente tem essa obrigação aqui, né. Florestan trouxe essa carta emocionante, esse relato importantíssimo. Maria Lúcia, queria te agradecer demais sua presença mais uma vez aqui hoje, num dia tão importante para a gente, né, nessas 500 edições. Tomara que você continue com a gente por muito tempo, tomara que a TV Democracia tenha vida longa. Muito obrigada, tá, pela sua presença aqui hoje. Um bom fim de semana, tudo de bom, e até a próxima.
Muito grata, Beli, Florestan, vocês estão de parabéns e para nós, para mim, para todos nós da Auditoria Cidadã da Dívida, é uma honra participar aqui das edições do TV Democracia. Gratidão enorme por tudo que vocês fazem por nós e pelo povo brasileiro, trazendo aí a verdade e o espaço, viu? Forte abraço para vocês e vida longa à TV Democracia.